Olá, alunos do terceiro Eno. Aqui é a professora Karine. Eu espero que vocês estejam bem. Então, como combinado com vocês, segue agora então a resolução daquela lista de exercícios sobre gráficos e tabelas estatísticas. Eu espero que vocês tenham assistido a videoaula que eu indiquei para então tentar fazer, né, os exercícios desta lista. De qualquer forma, aqui nós vamos então rever algumas coisas, tá? E comentar as questões. Para começar, fala o seguinte: uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência em alguns canais de televisão entre 20 e 21 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras abaixo. Bom, essa, na verdade, é uma questão do Enem. Ela está em A e B, mas ela foi separada em duas questões. Era o mesmo enunciado e duas questões, tá? Então, a primeira é: qual é o número de residências atingidas nessa pesquisa aproximadamente? Por que ele fala nesse aproximadamente aqui? Porque se vocês olharem essas barras, né, nós não temos números exatos, a não ser, por exemplo, a TVC aqui, ó, que a gente consegue ver que está exatamente lá na linha do 20, né? E a TVD que está exatamente em cima do 100. O que eu enxergo aqui para a TVA? Eu enxergo que, bom, esse valor ele é um valor que está entre 20 e 40, mais próximo até do 40 do que do 20, não tão próximo. Então, mais ou menos um valor para isso seria uns 32. Por isso que é aproximadamente. Eu posso pensar em 32, vocês podem pensar em 34, por exemplo, tá? A TVB também, tá? Entre 20 e 40, mas eu já enxergo que está bem na metade, então 30. Como eu disse para vocês, a TVC 20, a TVD 100. E aqui nenhum canal também, ó, pessoal, tá bem próximo do 20, não sei quanto, né? Mas dá para ver que passou da metade e eu vou colocar ali 18. Portanto, né, quando ele fala assim, o número de residências, ele quer saber o número total de entrevistados que declararam estar assistindo a TVB. 20, com novamente ele fala em aproximadamente, ou seja, porque esses valores, 200 né, pelo menos esse 30, esse pronto, para responder 32 a segunda questão, 18 é que são aproximados. Então, a primeira coisa para fazer uma porcentagem e saber quanto algo equivale a porcentagem, a gente pode supor uma regrinha de 3, pensando nas residências e nas porcentagens. Aqui eu vou colocar a quantidade total de residências, que vai equivaler a quanto por cento? Quanto é o total em porcentagem? 100, né? Então, 200 residências equivalem a 100%. O que eu quero? Eu quero os que estão assistindo a TVB, ou seja, esses 30 aqui. 30 residências, quanto é em porcentagem? Então, 30 equivale a X. Para resolver isso aqui, vamos multiplicar em cruz. Eu vou ter 200 vezes x, 200x, e 30 vezes 100, 3.000, tá? O 200 passando dividindo, nós vamos encontrar que o x é 15%. Tá lá a nossa setinha, tá? Bem tranquilo. Ok, a questão de número 2 fala: numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível da aprovação de um governante, foram entrevistadas 1.000 pessoas que responderam sobre a administração da cidade, escolhendo uma, e apenas uma, dentre as possíveis respostas: ótima, boa, regular, ruim, indiferente. Esse gráfico, então, mostra o resultado da pesquisa. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, regular ou boa. Gente, eles estão falando não só de uma coluna agora, mas de três, ó. Ótima, regular e boa. Então, quando eu fizer o percentual, tem que ser o percentual da soma desses três. Então, inicialmente, vamos fazer lá a regrinha de 3 com pessoas e porcentagem. Mesmo que o problema não tivesse dado essas 1.000 pessoas, para saber o total, né, eu teria que fazer a soma, né, do total de entrevistados. Depois, vou somar aqueles que responderam ótima, boa e regular, encontro 840, então que é a soma desses três, faço a multiplicação em cruz, tá? Aí eu vou ter, aqui está errado, ó, pessoal, não é 100x, é 1.000x igual a 84.000 e vamos encontrar o x igual a 84. Deixa eu até tentar mudar aqui, acho que eu consigo mudar
para uma caneta e acrescentar um zero. Que zero feio, né, pessoal? Seguindo. Considere a seguinte distribuição de frequência correspondente aos diferentes preços de um determinado produto em 20 lojas. Amores, aqui fala assim, ó, frequência, tá? Frequência é a quantidade de vezes que algo acontece. Como assim? É o preço de um produto, tá? Foram verificados em 20 lojas, tá? O preço deste mesmo produto. A frequência em que o 50 aparece é 2, ou seja, em 2 lojas o preço desse produto é R$50. A frequência para o 53 é 6, ou seja, em 6 lojas o produto custa R$53. Ok. Respondendo às perguntas. Quantas lojas apresentam um preço de R$52? O que a gente tem que fazer ali na tabela? Olhar os 52. Quantas lojas apresentam, então, o valor de R$52? 6 lojas. Fácil, só análise de tabela mesmo. Segunda pergunta. Quantas lojas apresentam um preço de até 52? Esse, inclusive, nem precisaria estar aqui, tá? Porque quando a gente fala até, a gente está contando os 52. Até 52 entra os 52. Portanto, que valores vão entrar aqui? 50, 51 e 52. Portanto, para eu saber quantas são essas lojas, eu tenho que somar essas frequências. 2 mais 5 mais 6 são 13 lojas. Ok. Já a letra C pergunta qual o percentual de lojas com preço maior do que 51 e menor que 54. Se eu falo que é maior que 51, o 51 não entra. Se eu falo que é menor que 54, o 54 não entra. Portanto, maior que 51 e menor que 54 são os valores 52 e 53. Ou seja, são 12 lojas. Só que essa pergunta C não quer saber quantas lojas são, e sim o percentual de lojas. Vamos fazer uma regrinha de 3. Total de lojas, 20. Se é total, é 100%. Quantas lojas correspondem ao intervalo que eu quero? 12 lojas, isso é x. Multiplica isso aqui em x, ó, 20 vezes x igual a 12 vezes 100. Nós vamos chegar aqui, 20x é 1.200. Questão de número 4. X, portanto, é bem legal. Isso aqui 60%. A gente chama de tabela de dupla entrada, tá, pessoal? O que é uma tabela de dupla entrada? Bom, ele fala assim, uma escola de ensino médio tem 250 alunos matriculados na primeira, segunda ou terceira séries. Uma tabela de dupla entrada é para a gente enxergar o quê? Por exemplo, aqui nessa letra A, ó. Quais são as entradas que tem? Mulher e primeira. Ou seja, nessa célula aqui, eu vou colocar a quantidade de mulheres que estudam na primeira série. Já se eu pegar esse E que está aqui, ele representa a quantidade de homens que está na segunda série. E se eu pegar, por exemplo, esta célula aqui, ela me dá o total de alunos que estão na terceira série. Se eu pegar esta aqui, me dá o total de homens. E aqui é o total do total, ou seja, realmente o que engloba, né, tudo. Bom, aí ele começa a dar informações do problema, né? 32% dos alunos são homens, 40% dananã. Primeira coisa que eu fiz foi dar uma limpada nessa tabela para a gente preencher ela com números, tá? E aí nós vamos analisar cada uma dessas informações. A começar, primeira, 32% dos alunos são homens. Gente, ali embaixo, ó, 32% dos alunos. Aqui, quantos são os alunos? 250, ou seja, eu tenho que calcular 32% de 250, que não precisa ser a regrinha de 3, a gente pode fazer aquele jeito mais rapidinho, né? Nenhum problema se fizer a regra de 3 também. Como é que é o jeito mais rapidinho? É transformar isso aqui em linguagem matemática. 32% é 32 sobre 100. O D é sempre multiplicação. Então, 32 sobre 100
vezes 250. Pessoal, aqui vocês podem fazer, né, as simplificações que acharem necessárias para achar. O que é esse 80? Vamos lembrar. O que eu estou achando aqui? A quantidade de alunos homens. Ou seja, é o total de alunos homens. Aqui, ó. Total de homens. Prof, por que não pode ser aqui? Porque aqui é o total do primeiro, total do segundo, total do terceiro. Aqui é o total de homens. Então, nesta célula aqui, ó, é que vai aparecer o nosso 80. Só que, como isso imediatamente, como eu já encontrei a quantidade de homens e eu sei a quantidade total de alunos, eu já não consigo fazer a quantidade de mulheres? Se eu tenho 250 no total e 80 são meninos, quantas vão ser as meninas? 170, que é a diferença. Show, tá? Então, essa informação já usamos. Vamos para a próxima informação, que é 40% dos homens estão na primeira série. Cuidado aqui, gurizada, porque aqui está falando em 40% dos homens, não dos alunos. Então, sem a informação anterior, eu não ia conseguir fazer. Quantos são os homens? 80. Então, aqui é 40% de 80. Transforma isso em matemática. 40 sobre 100 vezes 80, 32. O que eu achei? São os homens que estão na primeira série. Ó, homens na primeira série. Portanto, 32. Tá? Próxima informação. 20% dos alunos matriculados estão na terceira série. Ou seja, 20% dos alunos. Aqui é dos alunos mesmo, ó. 20% dos alunos. Quais alunos? O total, né, gente? 20% de 250. 20 sobre 100 vezes 250, 50. O que eu estou vendo mesmo? São os alunos na terceira série. Alunos, o total. Total de alunos na terceira série, aqui, ó, 50. Ok? Vamos lá. Próxima informação, diz aqui, ó. Sendo 10 alunos homens. Sendo o quê? Isso aqui, ó, essa oração faz parte dessa frase dos alunos matriculados na terceira série. Ou seja, aqui na terceira série, eu já sei que são 50 no total, mas que são 10 homens, ó. Homens na terceira série. O que eu vou ter aqui? 10. E com isso, gente, qual é a consequência disso, o resultado disso? Eu tenho 50 no total. 10 são meninos? Quantas vão ser as meninas? 40. Tá? Tem mais uma coisa importante aqui que eu consigo. Vejam aqui, ó. Eu já sei os homens, já sei a quantidade de homens total. Eu já sei quantos homens estão na primeira série e quantos homens estão na terceira série. Eu não consigo saber quantos estão na segunda aqui? Ó, 32 mais 10, 42. Isso está na primeira e na terceira. Como o total é 80, eu faço 80 menos o 10 menos o 32. São 38 meninos na segunda série. Show. Isso tudo é consequência. Por exemplo, consigo saber quantas meninas, por exemplo, estão aqui na segunda série, só com as informações que a tabela tem? Não, né? Porque eu tenho 40 meninas na terceira, mas eu não sei quantos eu tenho na primeira. Ok. Segue lá. Informação. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Opa, então agora temos uma informação boa, ó. O número de mulheres aqui na segunda é igual ao número de homens. Como eu já achei, lá vai ser 38 também. E com isso, pessoal, eu consigo então saber qual é o meu total de alunos na segunda série, né? 38 mais 38, 76. Beleza. Aí diz que a tabela pode ser preenchida com as informações dadas. O que ele quer? O valor de A. Onde é que o meu A tá? Aqui, ó. Nas mulheres na primeira série. Bom, é mulher na primeira série, não é? O que eu tenho aqui, gente? Que se eu somar as mulheres da primeira série com as mulheres da segunda, com as mulheres da terceira, eu vou ter 170 pessoas, não vou? Então, A mais 38 mais 40 é 170. Se a gente isolar esse A, nós vamos encontrar que o A é 92. Então, eu tenho 92 meninas na primeira série. Ok?
Muito bem. Seguindo. Questão de número 6. Dentre os resíduos industriais, destaca-se a emissão de gás carbônico que causa o efeito estufa. O gráfico mostra como se distribuía a produção desse poluente em 1990. Se a produção dos países desenvolvidos era de 3,2 bilhões de toneladas, a produção dos países em desenvolvimento em bilhões de toneladas deve ser estimada em cerca de. Primeira informação, esse 3,2 não é o total.
Esse 3,2 é a produção dos países desenvolvidos, que estão aqui, ó. Que, se vocês enxergarem, né, ocupa exatamente metade do nosso... isso é um gráfico de setores, né? Exatamente metade da nossa circunferência. Ou seja, esse pedaço aí é 3,2. A minha pergunta é, quanto cabe nesse setor, nesse pedaço aqui, ó, de circunferência? Quanto cabe aqui? Isso que eu tenho que saber. Bom, como é uma estimativa, o que nós vamos pensar então? Se em metade da circunferência cabe 3,2, se eu pegar aqui esses países em desenvolvimento e eu fizer isso aqui, eu não estou com 1/4 de circunferência? Ou seja, nesse pedaço limitado, né, pela circunferência e pelos raios em amarelo aqui, isso seria metade disso aqui, dos países desenvolvidos. Não é? Então, isso é 1,6. Porém, eu já sei que os países em desenvolvimento, né, o setor que ele ocupa é maior que 1,6. Então, eu já sei que 1,5 e 1,2 não podem ser. Tá, prof, mas como é que eu vou saber qual dos dois é? Tá, então eu vou olhar lá na parte de cima e vou pensar, bom, se esta parte aqui, se 1/4 é 1,6, este 1/4 aqui também é 1,6. E aí eu vou pensar em dividir novamente pela metade este quarto aqui. Vou passar aqui e dividir pela metade. Se eu dividir pela metade, eu sei que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são 0,8. Ok? Tá, mas aí agora eu preciso só desse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço é maior ou menor que 0,8? Menor que 0,8, né, gente? É menor. Tá, mas aí eu pensaria de novo assim, se eu fosse dividir essa parte aqui, ó, que tá, esse setor limitado, ó, pela parte em verde e pela parte amarela, é 0,8. Se eu fosse dividir na metade, eu viria mais ou menos aqui assim. Então, seria 0,4 para cima, 0,4 para baixo. Esse pedacinho que eu quero aqui, ó, ele é menor que 0,8, certo? Mas ele é maior que 0,4 porque ele é maior que a metade desse 0,8. Então, vamos pensar o seguinte. Eu preciso dos países em desenvolvimento. Então, eu preciso pegar esse 1,6 e somar com essa parte que é menor do que 0,8. Então, soma. É menor do que 0,8. Então, vai ter que ser 1,6 mais 0,8. Tem que ser menor que 2,4. Então, fiquei entre o 2,1 e o 1,8. Ok? Porém, é maior que 0,4. 1,6 mais 0,4 dá 2. Então, tem que ser maior que 2. Lembrem-se que eu estava nessas duas aqui, portanto, maior que 2 é 2,1. Então, a produção deve ser, como eu falei, menor que 2,4, maior que 2, 2,1. Próxima. Essa questão da FUVEST é legal, eu gosto da FUVEST porque ela traz uns níveis bons de questão. A nossa federal aí de Porto Alegre, né, a URGS, ela trabalha numa linha muito próxima a isso. Então, ele diz o seguinte: considere os seguintes dados obtidos em 1996 pelo censo do IBGE. Ele traz uma tabela, um gráfico de setores e um gráfico de barras. E ele diz o seguinte: a distribuição da população por grupos de idade. Não fiquem admirando esses números gigantes, tá? Mas ele traz aqui de idades, né? De 4 a 14, de 15 a 17, 18 a 49, 50 anos ou mais. Depois ele traz uma informação sobre as pessoas que são maiores de 18 anos, não são todas, são só as maiores de 18 anos que são filiadas ou não a algum tipo de órgão, sindicato, órgão comunitário ou órgão de classe. O próximo gráfico traz a porcentagem dessas pessoas maiores de 18 anos filiadas, ou seja, está falando só dessa parte em azul aqui. Ele pegou esta parte em azul e separou em 3 classes: sindicato,
órgão comunitário e órgão de classe. Então, desses que são filiados, 53 estão no sindicato, 39 em órgãos comunitários e 8% em órgãos de classe. Aí a pergunta diz assim: a partir dos dados acima, pode-se afirmar que o número de pessoas maiores de 18 anos filiadas a órgãos comunitários é de aproximadamente em milhões? Vamos lá para a próxima, está aqui a tabela, a pergunta e a tabela e os gráficos. Primeira coisa, pessoal, maiores de 18 anos. Eu vou aqui nos maiores de 18 anos. Como ele fala aproximadamente em milhões, isso aqui é 73 milhões e alguma coisa, isso aqui é 23 milhões e alguma coisa, vai dar mais que 96, na verdade, mais próximo de 97 milhões, então eu vou trabalhar com esse valor de 97 milhões, ok? Agora eu quero saber quantas dessas pessoas são filiadas a órgãos comunitários. O que eu tenho que fazer? Antes eu tenho que ver quantas dessas pessoas são filiadas. Não dá para vir direto aqui e pegar 39% disso. Não, pessoal. Antes eu tenho que ver quantos desses têm algum tipo de filiação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, buscar os filiados. Quais são filiados a algum órgão? Quantos por cento? 31% de quanto? 97 milhões. Ou seja, 31% dos maiores de 18 anos. 31% de 97 dá aproximadamente 30, ou seja, 30 milhões. Então, agora eu sei que são 30 milhões distribuídas nessas três classes, ó. Então, agora eu vou buscar o quê? As filiadas a órgãos comunitários. Quantos são filiados a órgãos comunitários? 39% daqueles que são filiados. Quantos são filiados? 30 milhões. Ou seja, são 39% de 30. Fazendo isso, dá aproximadamente 12 milhões. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado disso. Foi para a gente esclarecer algumas coisas. Logo mais, né? Fiquem ligados em novos materiais. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando e em casa. Um beijo grande, fiquem bem.